Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto e esse é um vídeo que eu vou falar sobre o PROC-V. Bom, para quem já conhece o PROC-V, para quem já faz de alguma maneira o PROC-V, esse vídeo vai ser um pouquinho repetitivo. Mas eu tenho algumas informações aqui que de repente podem surpreender você. Então, vamos entender primeiro como é que funciona o PROC-V mais básico. Então vamos imaginar que você está procurando aqui, que você quer colocar aqui, encontrar o valor referente ao nome que você colocar aqui. Tudo bem? Então, digamos que você quer encontrar o valor equivalente o valor em janeiro equivalente a Marcos. Então, como é que faz? Aí é aquele jeito basicão, né? Igual, PROC-V, valor procurado, a matriz tabela, o número índice de coluna, a terceira coluna, falso, e pronto, 27 Marcos em janeiro. Esse é um jeito muito rapidinho de fazer. Mas como é o PROC-V de verdade? Como que o PROC-V funciona? Então vamos em detalhes. Então vamos lá. A primeira coisa é que toda função tem que começar com igual. Daí você coloca PROC-V. E aqui embaixo eu tratei de colocar os argumentos do PROC-V. Os argumentos em detalhes, aqui para a gente ver. Os argumentos estão em azul e a estrutura do PROC-V, os seus pontos e vírgula, parênteses, estão em amarelo. Então a primeira coisa que a gente precisa informar para o PROC-V, e aí você pode ver aqui que no hipertexto ele está em negrito, é o valor procurado. Então, o valor procurado, eu vou clicar aqui na célula que contém aquilo que eu estou procurando, ou aquilo que vai servir como índice do que eu estou procurando. Então aqui, ó, eu clico em Marcos. Tudo bem? Bom, aí eu coloco ponto e vírgula encerrando o primeiro argumento. Já o segundo argumento é a matriz tabela. E em matriz tabela, quando eu preciso selecionar sempre uma tabela em que a primeira coluna conterá o valor procurado. Isso é uma exigência para o PROC-V funcionar, é que na matriz tabela o nome que eu estou procurando esteja nessa coluna. Tá? Porque como se trata de PROC-V vertical, esse nome precisa estar nessa primeira coluna. Ok? Então, a matriz tabela obrigatoriamente precisa marcar isso aqui. Ó. Ok? Ou seja, a primeira coluna dessa matriz tabela são os nomes. Ok? E aí eu vou pressionar F4 para que esse intervalo aqui, ó, que por enquanto é um intervalo relativo, ele se torne um intervalo absoluto. Ou seja, quando coloca esses cifrões aqui, ó, depois eu vou explicar com detalhes esses cifrões aqui. Num outro vídeo a gente vai falar desses cifrões. Então, quando eu pressiono F4, ele torna esse intervalo aqui o intervalo absoluto. E o que é o intervalo absoluto? É o intervalo que, mesmo eu copiando essa fórmula para outras células, esse intervalo vai estar congelado aí, vai ser sempre esse próprio intervalo. Ah, Roberto, mas se você só vai fazer essa fórmula aí, então não precisa de tornar ela absoluta. Ok, não precisa. Mas isso é bom que você torne isso um hábito. Sempre que você selecionar um intervalo numa função, é importante que você crie esse hábito de torná-la absoluta. E aí, se precisar tirar algum cifrão de uma linha ou de uma coluna, você tira. Para que ela de cara funcione e você consiga avançar na criação da sua fórmula. Tudo bem? Então, tudo bem. Então vamos lá para o seguinte. Vou colocar o ponto e vírgula, que vem o próximo argumento, que é o número índice coluna. Bom, o que é o número índice coluna? O número índice da coluna é o número da coluna de onde será trazido o valor que eu quero. Vou me explicar melhor. Por exemplo, se eu quero que venha janeiro para cá, um valor de janeiro, o valor de Marcos em janeiro, o valor que eu tenho que colocar lá é qual? Então, o que eu faço para saber qual é o valor? Qual é o número índice da coluna? Eu começo a contar as colunas da matriz tabela, tá? Então, aqui, ó, a matriz tabela começa em A, então aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ok? Então, o número que vem aqui para janeiro é 3. Ponto e vírgula.
Aí eu venho com o valor lógico. Qual que é o valor lógico? Que valor lógico eu coloco para que o valor seja exato? Exato. Eu coloco falso. Então eu coloco aqui, ó, falso. Fecho parênteses, pressiono Enter e ele vai trazer o 27, que é o valor equivalente a janeiro. Ok? Vou pressionar F2 aqui no PROC-V e você vai ver que esse 3 é justamente a primeira, segunda, terceira coluna. E como eu coloquei Marcos aqui e o valor procurado é a 11, onde está escrito Marcos, ele vai trazer na linha do Marcos a terceira coluna da matriz tabela. Bom, na linha do Marcos, a terceira coluna da matriz tabela é o 27. Ok? Por isso que está dando 27 aqui. Bom, mas aí vamos entender essa questão da matriz tabela e desse valor, fazendo um PROC-V aqui pela UF. Ok? Então vamos lá. Digamos que eu queira fazer uma fórmula aqui para encontrar a UF que eu digitar aqui. Veja que dessa vez a gente vai começar sem a UF, tá? Então vamos lá. Igual PROC-V. Valor procurado é a coordenada D11. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Eu preciso lembrar que o valor procurado precisa estar na primeira coluna da matriz tabela. Então o que eu faço? Eu começo a selecionar daqui. Se eu começar daqui, não vai funcionar, ok? Então eu tenho que começar daqui, ó. Desse intervalo. Ok? E aí, mais uma vez, F4, para tornar esse intervalo absoluto, tornar esse intervalo relativo no intervalo absoluto. Né? É bom criar esse hábito. Ponto e vírgula. E aí, número índice da coluna. Digamos que eu queira trazer para cá um valor de uma UF para dezembro. Então, como que eu descubro qual é o número índice da coluna? Eu começo a contar aqui. Ó. O 1 é aqui, porque essa é a primeira coluna da matriz tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, para eu puxar dezembro, lá um valor de dezembro, eu preciso colocar aqui na matriz coluna 13. Ponto e vírgula. E aí, uma curiosidade. Eu posso colocar tanto falso, para ele ser exato, né? Até porque nessa aba aqui nós estamos tratando só da alternativa, quando o argumento é falso, quando o procurar intervalo é falso. Então eu posso colocar tanto falso, como posso colocar zero. Ok? Quando eu fecho parênteses e pressiono Enter, vai aparecer um N/D. Tá? E aí quando eu venho aqui na UF e escrevo MA, por exemplo, tanto faz essa maiúscula quanto minúscula, ele vai trazer 74. E o que é o 74? 74 é... Vou dar um F2 aqui para a gente olhar. Ó. 74 está aqui, tá? O que é o valor 74? 74 é, na linha do Maranhão, na 13ª coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí ele vem e acha o 74 aqui, que é o valor equivalente a Maranhão nessa linha. Tudo bem? Então, aqui das nossas observações, a primeira observação qual é? O número índice da coluna depende da matriz tabela. Por isso que tem essa seta amarela aqui. Ó. O número índice da coluna depende da matriz tabela. Então, para você saber qual é o número índice da coluna, você precisa necessariamente identificar na matriz tabela quem é a primeira coluna. E o valor que você está procurando, que é esse valor aqui, precisa estar na primeira coluna dessa matriz tabela. Ok? Muito bem. Agora, outra questão importante aqui. Vamos voltar aqui e vamos ver uma outra situação. Igual PROC-V, abre parênteses. Você já percebeu que aqui, ó, esse procurar intervalo, ele está com colchete? Ó, tem um colchete. Eu coloquei esse colchete aqui também, olha só. Isso significa que esse argumento aqui, ele não é obrigatório, é um argumento facultativo, tá? Quando você não coloca esse argumento,
o Excel entende que você está colocando a opção verdadeiro. Mas existe uma maneira de você fazer o PROC-V, e por isso que eu coloquei essa setinha amarela aqui. Existe uma maneira de você não colocar nem falso, nem o zero, que é você colocar só o ponto e vírgula. Ok? Então vamos lá. Essa explicação eu vou reforçar ela nessa abinha verdadeiro. Mas vamos lá. Igual PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela. Ok? Eu não vou precisar selecionar tudo porque eu vou puxar aqui abril. Né? Então aqui eu seleciono esse intervalo. Vamos puxar tudo, tanto faz. Pressiono F4 para dar aquela congelada, né, para dar aquela fixada, tornando absoluto esse intervalo relativo. Ponto e vírgula. Digamos que eu quero agora abril. Então, eu conto as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o número índice da coluna? 6. Ponto e vírgula, fecha parênteses. O que isso significa? Significa que, como eu coloquei o ponto e vírgula, como eu coloquei esse ponto e vírgula aqui dentro do procurar intervalo, está vazio e é um valor nulo, que também pode ser entendido, que é entendido pelo Excel como um zero. Portanto, mesmo sem o argumento, ele puxa aqui o 30. Aqui, ó. Marcos, na sexta coluna. Vamos lá, vamos dar F2 aqui para a gente entender isso direitinho. Ó. Marcos, na sexta coluna. Então vamos lá, Marcos. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta coluna. Na linha do Marcos é o 30. Ou seja, quais são as três maneiras de fazer essa pesquisa exata? É colocando falso, zero, ou colocando só o ponto e vírgula. Vou repetir aqui para vocês. Ó. Esse PROC-V ele pode funcionar com um falso aqui, ele pode funcionar com um zero aqui, ou ele pode funcionar com nada aqui, guardando apenas esse ponto e vírgula aí. Então, quando eu pressionar Enter, vem o 30. Bom, isso significa que a gente chegou aqui à nossa segunda observação. O colchete indica que um argumento não é obrigatório. Ok? Aqui também a gente já descobriu que o verdadeiro é 1 e falso é 0. E também a gente já descobriu que a presença do terceiro ponto e vírgula indica que há argumento. Ok? Qual que é a última observação que a gente vai fazer? Que a matriz tabela é sempre, quase sempre, um intervalo absoluto. Por que quase sempre? Porque vão acontecer situações, e isso mais na frente a gente vai passar por um exemplo em que a matriz tabela não necessariamente é um intervalo absoluto, e aí você vai precisar colocar esse intervalo absoluto, parte desse intervalo ele ser relativo, ou seja, o que a gente chama de intervalo misto. Linha relativa, ou coluna absoluta, ou linha absoluta, coluna relativa. Muito bem. No próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente faz a função PROC-V usando o argumento verdadeiro ou 1, ou sem o ponto e vírgula. Ok? Se você gostou desse vídeo, clica no like, considere a possibilidade de se inscrever no canal se este tipo de conteúdo te interessa, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários.